Amores, boa tarde, como vocês estão? Hoje é sexta-feira e a gente tem a nossa última live dessa semana, mas segunda-feira tem mais. Então, só vou lembrar vocês que essa é uma live de aquecimento para a Jornada do Cocô que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, é só você clicar no link da bio, vai ter lá o link para você se inscrever. Nessa jornada do cocô, gente, eu vou ensinar pra vocês os primeiros passos pra você fazer cocô bonito todos os dias, desinflamando o seu intestino, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro passo pra fazer cocô bonito é desinflamar esse intestino, é reduzir aí as suas sensibilidades, é melhorar todo o contexto do intestino para que você possa fazer um cocô bonito pro resto da sua vida, tá? Então vai lá no link da minha bio, a hora que acabar essa live, se inscreve para participar da jornada, tá bom? Meus amores, bora pra nossa última live da semana, dessa primeira semana, né? E aí depois a gente vai, eu volto, né, na segunda-feira fazendo live com vocês também, tá bom? Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar, eu vou responder, né, uma pergunta que acontece, que é bem comum aqui pra mim, que é: o meu intestino piorou do nada, o que pode ser? Então vamos lá. Existe aquela pessoa que ela tem intestino preso a vida toda. Então que ela fala assim: desde sempre o meu intestino é preso. Desde que eu era criança, que eu era bebê, minha mãe fala que quando eu era criança eu tinha dificuldade para fazer cocô, ou que eu me lembro desde que eu era adolescente, ou que eu entrei na faculdade, enfim, coisas nesse sentido, que às vezes a pessoa tem lá há muito tempo, aquilo já acompanha ela há muito tempo, né? Então existe essa pessoa que tem o intestino preso desde sempre. Mas tem aquela pessoa que tá vivendo a vida dela normal, que tem um intestino que funciona bem, que não tem distensão abdominal, que não tem nenhum problema no intestino. E aí, essa pessoa tem uma piora do funcionamento intestinal do nada, tá? Então tem esses dois tipos de pessoas. Confesso que é mais comum a pessoa número 1. A pessoa número 1 que sempre teve problemas com o intestino do que o número 2. Porém, recentemente, gente, principalmente aí depois do Covid, muitas pessoas desenvolveram vários problemas intestinais. E eu fui uma delas. Então, eu comecei a focar realmente no intestino, a aprofundar nesse estudo do intestino por minha causa. Porque eu tava vivendo a minha vida normal, o meu intestino ele sempre foi mais pro preso. Então, assim, ele sempre teve um padrão de ser mais obstipado. Só que depois que eu tive Covid, o que aconteceu é que eu comecei a ter uma distensão abdominal muito grande. Meu intestino ficou totalmente desregulado, então eu não conseguia ir ao banheiro, eu ficava com o intestino preso, eu ficava com a barriga inchada, mesmo com a minha alimentação normal. Mesmo comendo aquilo que eu sempre comi, seguindo uma dieta saudável, né? Porque, basicamente, assim, eu sempre comi de forma saudável, mas principalmente de uns 4, 5 anos pra cá, eu tenho uma alimentação bem limpa, com quase nada de industrializados e tal. Então, assim, eu já tinha essa alimentação quando eu peguei Covid, só que o meu intestino ficou completamente alterado. E aí, eu tava já estudando intestino, eu me aprofundei nessa área, né, de modulação intestinal. E aí, gente, o que acontece? Eu descobri que várias coisas podem alterar o seu intestino do nada. Coisas que às vezes você acha que não vão ter nenhum impacto, elas podem alterar o seu intestino e podem deixar o seu intestino preso, inflamado. Você pode começar a ter vários sintomas que muitas vezes você não tinha até uma determinada coisa acontecer. Então o que eu vejo é que grande parte das pessoas que hoje sofrem de problemas intestinais, e aí eu falo tanto do intestino preso, mas principalmente da distensão abdominal, elas tiveram algum gatilho para que isso acontecesse. E são esses gatilhos que eu vou falar para vocês hoje, para que vocês consigam aí olhar para a vida de vocês e entenderem o que pode ter acontecido para esse intestino piorar, tá bom? Então, a primeira coisa, gente, que pode acontecer, que pode desregular o seu intestino, uma viagem, principalmente se for uma viagem muito longa. Então, você tá aqui no Brasil comendo sua comida normalmente, bebendo água, fazendo exercício físico. De repente, você vai passar uma temporada na Europa, você vai fazer uma Eurotrip. E daí, você vai para a Europa, você vai mudar muito os seus hábitos alimentares, vai mudar o fuso horário, então vai mudar ali uma série de coisas na sua rotina quando você está em qualquer tipo de viagem, mas principalmente quando a gente fala para uma viagem fora do país, tá? E aí, o que acontece? Uma coisa que a gente tem que lembrar, a farinha, por exemplo, que ela é utilizada na Europa, ela é muito melhor do que a farinha que a gente tem aqui no Brasil.
Na Europa, eles utilizam, né, a farinha tipo 00, que é uma farinha mais pura, uma farinha limpa, que não vai causar tanta distensão, não vai deixar o seu intestino tão preso, que não vai ter aquela digestão tão dificultada. Então isso já é um ponto positivo. Porém, em geral, quando a gente viaja, a gente vai dar uma extrapoladinha, tanto em quantidade, quanto na piora da qualidade daqueles alimentos. Então você tende a comer mais carboidrato, mais gordura, mais fritura. Quem bebe também tende a beber um pouco mais de álcool. Quem não bebe, muitas vezes bebe mais refrigerante ou bebidas ali adoçadas. Então isso, juntando tudo isso, e se você ficar ali mais do que 4, 5 dias num lugar, comendo de forma totalmente desregulada, você pode alterar a sua microbiota intestinal, tá? Gabi, é tão pouco tempo assim? Sim, meu amor, porque nossas bactérias intestinais, elas se renovam a cada 3 dias. Então, se você passa 3 dias comendo totalmente errado, com alimentos que prendem seu intestino, bebendo pouca água, você já pode ter alteração dessa microbiota intestinal, tá? E aí imagine que você vai ficar lá uma semana, que você vai ficar lá 15 dias, 30 dias, né? Que tem pessoas que vão fazer viagens mais longas. Então, gente, uma viagem é uma coisa que pode piorar o seu intestino do nada, tá? Então, muitas pessoas viajam, ficam lá um tempo, quando voltam tá tudo bem, e outras que têm um intestino mais sensível, elas vão fazer tudo isso, que às vezes o marido fez, mas ela vai voltar pra cá com a microbiota totalmente desregulada. Então, com muita distensão abdominal, com o intestino mais preso ou com o intestino mais solto, tá? E além disso, o que acontece também é que tem uma coisa chamada diarreia do viajante. O que é isso? A gente tem aqui, né, na sua casa, no seu trabalho, nos lugares que você vai, você tem uma microbiota daquele lugar. Então, microbiota é o conjunto de bactérias que tem em determinado lugar. Tanto tendo dentro do nosso corpo, quanto nos lugares que a gente está. Então, a gente está acostumado a conviver com aquelas bactérias, com aquele conjunto de bactérias que estão ali nos ambientes que a gente convive, né? Quando a gente viaja, a gente vai para um outro lugar, seja dentro do país, seja fora do país, pode ser qualquer outro lugar que você sai, você vai ter contato com uma microbiota diferente, que é a microbiota daquele lugar. Então, isso pode fazer com que você tenha alteração da sua microbiota. Se você for mais sensível a isso, você pode ter, por exemplo, o que a gente chama de diarreia do viajante. Então, é muito comum que a gente viaje, que a gente vá pra praia, ou para alguma viagem que você come um pouco mais de açúcar, um pouco mais, né, ali no sul do Brasil, que você vai comer coisas assim, e que a pessoa tenha diarreia, né? Então, às vezes ela fala assim, eu não comi nem comi tanto, mas fiquei com diarreia. Por quê? Porque ela teve contato com uma outra microbiota e isso causou nela o que a gente chama de diarreia do viajante. Que é uma diarreia que, em geral, ela vai se resolver, não é nada grave, mas é uma coisa muito comum de acontecer. Às vezes ela se resolve, fica tudo bem, quando ela volta tá tudo certo, ou não. Talvez o intestino dela fique alterado aí por um bom tempo, tá bom? Então essa é a primeira coisa que pode piorar o seu intestino do nada. Uma viagem, seja ela longa ou curta, tá bom? Depois, outra coisa, estado emocional, tá? E aí no estado emocional, gente, a gente tem que ver o seguinte, muitas vezes tá indo tudo bem na sua vida, tá acontecendo, né, tá tudo correndo bem, e de repente acontece alguma coisa e você tem algum gatilho, você fica mais ansiosa, você fica mais estressada, com medo, fica apreensiva com alguma coisa, e essas mudanças podem alterar o funcionamento do seu intestino. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem essas alterações emocionais, né, essa alteração do emocional influenciando o intestino, é porque a gente tem uma comunicação do cérebro com o intestino através do nervo vago, que é um nervo craniano bidirecional, que ele vai fazer essa comunicação do cérebro com o intestino. Então, basicamente, um fofoca pro outro o que tá acontecendo, né? Então, o cérebro conta lá pro seu intestino que você não tá muito bem, que aquelas sinapses ali não estão muito legais, que você tá triste, que você tá ali com alguma alteração emocional. E aí, no que esse cérebro conta pro seu intestino, você vai começar a ter alterações emocionais. Então aí, o seu intestino vai prender, o seu intestino vai soltar. Quem nunca, gente, foi passar por uma situação, tinha ali uma prova para fazer, um encontro, uma entrevista de emprego, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa teve diarreia antes de acontecer isso? Isso acontece justamente por conta dessa comunicação eixo intestino-cérebro.
Então, o cérebro fica contando para o seu intestino que está prestes a acontecer, o intestino já começa a funcionar. E também tem aquelas pessoas que ficam com o intestino preso. Então, principalmente quando você tá com medo, você tá com uma apreensão de acontecer alguma coisa, você tende a travar ali a parte final do intestino e não conseguir evacuar, tá bom? Então também pode acontecer, mas é mais comum nesses casos ter o intestino solto. Aí tem gente que fala assim, nossa, Gabi, pro meu intestino soltar nem com isso. De fato, aquela pessoa que tem o intestino muito preso, às vezes nem isso vai fazer o intestino dela funcionar. Mas eu, por exemplo, gente, se eu tiver alguma situação, principalmente de saúde, né? Então alguém que tá doente, eu tô aguardando ali alguma coisa, principalmente relacionada à saúde, minha filha, eu tenho que ficar do lado do banheiro, porque eu vou ao banheiro o tempo todo, tá? Quando meu pai foi fazer a cirurgia dele, em 2022, eu que fiquei lá na sala de espera, só podia ficar uma pessoa, ficou eu lá. E minha mãe e minha irmã lá embaixo, no andar de baixo. E aí, gente, eu sei que eu não tinha comido nada, eu estava em jejum. E eu fui no banheiro 10 vezes em 3 horas que ele ficou na sala de cirurgia, tá? Não tinha mais o que sair de dentro de mim. Mas eu fiquei tão ansiosa, né, com a questão da cirurgia que eu fiquei com o intestino super solto. Então, eu sou dessas que solto o intestino quando eu tô ali ansiosa, quando eu tô aguardando alguma coisa, principalmente relacionada à parte de saúde, tá bom? Então, essa é a nossa segunda coisa que pode acontecer pro seu intestino piorar. Terceiro, mudanças. E aí, quando eu falo mudanças, tanto de cidade quanto de casa. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma mudança, mesmo que você goste, que você queira mudar, você tem uma mudança tanto do seu padrão emocional, que você vai ter que lidar com todo aquele processo de mudança, quanto da microbiota daquele lugar, que é a mesma coisa que a gente falou de viagens. Então, a sua casa tem uma microbiota, talvez você tenha um bichinho e onde você vai mudar não tem, ou vice-versa. Então aquilo vai alterar fisiologicamente a sua microbiota e também a sua cabeça. Então mesmo aquelas pessoas que gostam de mudar, mudança é uma coisa que traz muito trabalho, né, gente? Mudar é uma coisa que dá trabalho. Então muitas vezes a pessoa também vai ter alteração desse eixo intestino-cérebro quando ela vai fazer uma mudança, tá? Terceira coisa. Quarta coisa, ter contato com uma microbiota diferente da sua, que aí entra tanto na questão das viagens, quanto na casa, né? Você mudar de casa, você às vezes mora no apartamento e você vai mudar para uma casa que tem um quintal, que tem uma varanda, você vai ter mais contato com a terra, por exemplo. Então isso tudo pode também alterar o seu intestino, tá? Quinta coisa que vai fazer que pode fazer o seu intestino mudar do nada são infecções virais, bacterianas. Então entra aí o Covid, entra aí a própria dengue, que é causada pela picada de um mosquito, mas que vai gerar um processo inflamatório no seu corpo e, consequentemente, vai inflamar também o seu intestino. Então é muito comum que uma pessoa que tem dengue, ela tenha alteração intestinal, ela tem uma diarreia, né? Por exemplo, quando eu tive dengue, eu tive diarreia. Então, infecções em geral, tá, gente? Então, assim, só de você estar doente, isso já pode alterar o seu intestino, justamente porque o seu corpo está mais inflamado. E aí a gente tem que ver que muitas vezes, a gente aí partindo para o nosso sexto ponto que pode alterar o seu intestino, você vai precisar usar alguma medicação. E principalmente esse medicamento for um antibiótico, isso pode alterar muito o seu intestino. Então, o uso de antibiótico sem a complementação com probiótico pode alterar seu intestino por até 3 meses, tá? Então é muitíssimo importante que quando você for tomar um antibiótico, você também tome um probiótico para repor aquela flora. Por quê? O antibiótico ele faz essa limpeza no seu intestino, ele mata tudo, até o que não precisa. Então a sua flora ela fica ali debilitada. E aí se você coloca um probiótico, você vai melhorar essa flora bacteriana intestinal. O que você tem que ter cuidado? Você pode tomar esse probiótico no mínimo 2 horas depois que você tomou o antibiótico, tá bom? Então, se você tomou o antibiótico às 8 da noite, você vai tomar o probiótico às 10 horas da noite. Isso é indicado em caso de tratamento, por exemplo, de uma infecção de garganta, de uma infecção de urina, coisas nesse sentido. O probiótico só não é indicado junto com o antibiótico no caso do tratamento de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tá bom? Aí nesse caso a gente não vai utilizar o probiótico junto, tá?
Gabi, eu já comecei a tomar antibiótico e eu não tomei probiótico, eu não tinha essa informação. O que que eu faço? Você vai tomar o probiótico depois. Então, você toma lá 7 dias de antibiótico, quando você finalizar, você vai começar a tomar o probiótico, tá bom? Então, isso é muito importante, gente, para repor a sua flora. Muitas pessoas, isso é bem comum, inclusive, elas têm lá uma infecção de urina, por exemplo, e tratam essa infecção de urina com antibiótico. Aí termina, tá tudo bem, passa ali 2 semanas, ela tem uma infecção de garganta. Aí passa ali mais um tempo, ela tem uma candidíase. Por quê? Porque ela fez a limpeza daquela flora bacteriana e não repôs. E aí, se você não repor essa flora, consequentemente, o seu organismo vai estar mais susceptível a adquirir, né, outros tipos de infecções, tá bom? Então, outra coisa que pode alterar aí nosso intestino, do nada, infecções e uso de medicamentos, vários tipos de medicamentos, mas principalmente antibióticos, tá bom? Outras coisas também que podem alterar o intestino são as alterações hormonais. Então, o que é muito comum? Que a gente fique com o intestino preso na TPM, ou que quando o nosso hormônio da tireoide, ele fica alto, né, o nosso TSH, que é o tireoestimulante, quando ele sobe, o nosso intestino vai ficar mais preso. Ou ainda, quando a mulher tá passando ali pela fase de menopausa, que ela tem a queda de estrogênio e de progesterona, ela vai ter uma alteração do intestino. É muito comum que mulheres em climatério e menopausa fiquem com o intestino preso justamente por causa dessa alteração hormonal. Então, muitas vezes ela já tem a tendência a ter aquele intestino preso ao longo da sua vida e na menopausa aquilo vai piorar. Ou aquela mulher que sempre o intestino funcionou muito bem, funcionou direitinho, ela pode ficar com o intestino preso quando ela chegar aí no climatério, na menopausa, tá bom? Então, as alterações de hormônio, elas vão também poder alterar o seu intestino, tá? Tenho colite crônica. Você faz tratamento? Meu cocô de bolinha aparece alguns pontos brancos às vezes. Já tomei remédio antiverme e não mudou nada. Laís, isso pode ser leite, tá? Pode ser leite. Se for pontinho branco, às vezes tem presença de muco, isso pode ser sensibilidade ao leite. Eu vou explicar isso nas aulas que eu vou dar nos dias 8, 9 e 10 de outubro, tá? Vou explicar sobre isso, por que isso acontece, por que você faz cocô de bolinha e como que você vai fazer para resolver isso, tá bom? E aí, gente, e por último, né, o que pode alterar o seu intestino do nada são as cirurgias com uso de anestesia, tá bom? Então, as cirurgias, né, no geral, elas vão precisar de anestesia, praticamente todas elas, algumas geral, outras anestesia local, mas o uso de anestesia é uma coisa que pode também travar o seu intestino, tanto logo após a cirurgia quanto depois. Por isso que é muito comum, né, que toda cirurgia, basicamente, para você ter alta, você precisa fazer cocô, né? Justamente porque ele vai deixar todo o seu organismo parado, quando é uma anestesia geral, ele vai paralisar para que aquela cirurgia possa ser realizada e, consequentemente, depois aquilo pode travar o seu intestino, tá? Então, cirurgias com anestesia podem também dificultar o funcionamento do intestino. O ideal, né, o esperado é que logo depois daquela cirurgia, quando você vai para casa, volta à sua rotina normal, o seu intestino volte ao normal, mas tem pessoas que acabam ficando com ele preso por mais alguns dias, ou com uma distensão abdominal, com muitos gases e tudo. Então, nesse caso, precisa ajustar a alimentação para que ele volte a funcionar normalmente, tá bom? Gente, então era isso. 8 coisas, eu falei 8 coisas que podem alterar o seu intestino do nada. Viagem, alteração de estado emocional, mudanças tanto de cidade quanto de casa, contato com uma microbiota diferente da sua, infecções, alterações hormonais, cirurgias com anestesia e uso de medicamentos, principalmente antibióticos, tá bom? Então, fiquem atentas a isso. Muitas vezes a gente acha, nossa, o que eu fiz de errado? Muitas vezes você tem que parar, olhar para sua vida, olhar para o seu contexto para entender o que pode estar acontecendo para esse intestino estar preso, tá bom? Então é isso, meus amores, eu volto na segunda-feira com a live, tá bom? Às 12h30. E aí me acompanha aí nos stories no final de semana, que eu sempre trago aqui conteúdo pra vocês. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim. Um beijo!